E Maria não morreu na cruz por nós. Maria não é divina. Por isso que Maria não pode nos salvar. Maria não pode ser nossa redentora. Nem Maria, nem Bispo Macedo, nem Apóstolo Pedro, nem eu, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Só Jesus é nosso redentor. Amém. Glória a Deus. Vamos já para a palavra do Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Bom dia, Leda. Feliz ano novo. Ô Lucas, se são habilidade, você me avisa, viu? Que às vezes eu fico sem conseguir ver aqui. Tá bom? Acho que nem eu estou vendo mais também. Pronto. Vamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus hoje. Tá certo? A gente vai abrir a Bíblia em João capítulo 17, e vamos ler o versículo 5. João capítulo 17, versículo 5. Vamos ler esta mensagem hoje, tá bom? Em nome de Jesus. João capítulo 17, versículo 5. Vamos ver aí o que tem de interessante para nós nesta manhã. Tá certo? João 17, versículo 5. Quem encontrar me dá um legal. Ótimo. E vou esperar todos encontrarem para então a Sofia ler. Tá bom? João 17, versículo de número 5. Só dando para vocês aqui um reforço bíblico. Não é no final da Bíblia, tá? Não é 1 João, 2 João, nem 3 João. É apenas João, porque existe 1, 2 e 3 João. Existem esses livros, mas também existe só João. Então, nesse caso aqui é só o João mesmo. João capítulo 17, versículo 5. E aí quem encontrou me dá um legal, fazendo o favor. Beleza? Vamos ler com Sofia, por favor. Amém. Meus irmãos, obrigado, Sofia. O tema da mensagem do estudo bíblico de hoje é o seguinte: porque Jesus é o nosso único redentor. Olha a mensagem. Porque Jesus é o nosso único redentor. Vai ser esse o tema, o assunto de hoje. Porque Jesus é o nosso único redentor. Não é que ele é mais um redentor, não é que Jesus ele é mais uma opção, não. Ele é o único redentor. Ele é a única opção, tá certo? Vou pedir para os irmãos me lembrarem também, tá, de algumas coisas antes de eu começar aqui a pregação. Primeiro, se passar o som do carro do ovo aqui, vocês desconsideram, tá bom? Outra coisa, no final do culto, antes de eu encerrar o culto, me lembrem para mim orar por Lucas. Lucas se sentiu mal essa semana toda. Também orar por meu sobrinho, Brian, que ele também teve os mesmos sintomas de Lucas. Ele está com bronquite, diagnosticou como bronquite. Também orar por ele, viu? Me lembre, por gentileza, depois que eu pregar a palavra de Deus, peço que vocês me lembrarem, que eu posso esquecer. Eu fico me concentrando muito na palavra, acabo me esquecendo. E se vocês tiverem algum pedido de oração também, vocês podem, no final da pregação, vocês podem também, pastor, ore por fulano, ore por tal causa, ore por isso, ore por aquilo. Vocês podem falar de modo geral, podem falar de modo específico, podem ficar à vontade, mas também vocês podem apresentar o pedido de oração de vocês, tá bom? Bom dia, Sandra, Pai do Senhor, e feliz ano novo. Amém. Amém. Queridos, João, capítulo 17, versículo 5. Porque Jesus Cristo é o nosso único redentor, tá? Vamos aprender essa palavra hoje, tá bom? Vamos meditar nesse conteúdo bíblico. Quando nós falamos assim, único, é porque Jesus Cristo, você tem que entender algumas coisas hoje, tá? Algumas coisas, Sofia, Letícia, todos nós aqui temos que entender algumas coisas nessa manhã. O que, pastor? A primeira coisa que você tem que entender, que eu tenho que entender, é o seguinte, colocar na nossa cabeça o seguinte: Jesus não é mais uma opção para nós sermos salvos.
Jesus não é mais um recurso. Jesus não é mais um caminho. Jesus não é mais um redentor para que nós possamos ser salvos, não. Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é o único recurso. Jesus, ele é o único redentor. Pastor, não entendi. Eu vou melhorar para você. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há vida eterna. Ele é o único caminho. Jesus, ele é o único redentor. Se nós não quisermos ir até Deus sem Jesus, nós nunca iremos até Deus. Então a primeira coisa que você tem que anotar no papel, no seu apontamento aí, tem que anotar na sua cabeça, tá? No seu coração, é isso. Jesus não é mais uma opção. Jesus é a única, eu disse única, Sofia. Jesus é a única opção. Ok? É isso que nós iremos estudar hoje, pastor. O verso que o senhor leu não tem nada a ver com esse assunto, engano seu. Eu vou começar com ele e iremos fazer aqui um caminho muito legal na Bíblia Sagrada e você vai ver que Jesus Cristo, sim, é a única opção, tá bom? Única. Então, anote isso no seu coração, anote isso no seu apontamento, anote isso aí, neste momento, no seu caderno aí de anotações, na sua cabeça também. Jesus não é mais uma opção, é a única. Agora eu vou reler João 17:5, eu vou reler e você vai acompanhar comigo aí, tá bom? Eu vou reler, você vai acompanhar comigo aí. E deixa Deus me usar aqui hoje, amém? Estamos aqui também no Facebook, online, ao vivo, né? Também ali com minha tia Raquel. Seja bem-vinda, minha tia, que Deus também te abençoe nesse culto, amém? 17:5 diz assim, ó, eu vou reler João 17:5. Acompanhe comigo aí, por favor, para você gravar, para você memorizar, tá bom? Memoriza, amém, queridos? Olha, releia comigo aí, faz um esforço. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui quem está falando é o próprio Jesus. Ok, Lucidalvo? Quem está falando aí é o próprio Jesus. Fica calmo, não queira me dar cascudo não, que eu vou te explicar o que tem a ver esse versículo com o tema de hoje, tá? Então aqui, quem está falando é o próprio Jesus. E Jesus falou o que aí? O que foi que Jesus falou em João 17:5? Presta atenção, ele disse, ele está aqui conversando com o pai dele. Ele está aqui orando ao pai dele. Ele está aqui falando com o pai dele, Jeová. Agora, antes de eu aprofundar o assunto, olha, Sandra, olha, Lucidal. Se até Jesus orou, por que eu e você não vamos orar? Porque aqui Jesus está orando. Ele está falando com o pai dele. Então, se até Jesus precisou orar quando estava na terra, imagina eu e você. Então, larga de preguiça. Agora, voltando aqui para o conteúdo. Jesus aqui está falando com o pai dele, ele disse, Pai, ó Pai, me glorifica. E ele disse, me glorifica, Pai, junto de ti. Como? Glorifica como? Ele vai explicar, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pessoal, o meu áudio cortou? Ou tá bom? Se tiver bom, faz assim, pronto. Jesus falou, Pai, Jesus orando aqui, ó. Jesus, que é o maravilhoso, estava orando. E você não vai querer orar? Aí ele está orando, ele fala, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Então Jesus aqui está falando o seguinte, que antes que o mundo existisse. Olha que coisa profunda, Lucas. Jesus está falando assim, ó, Deus, Pai, me glorifica de novo com aquela glória que eu tinha junto contigo antes que o mundo existisse. Então, Cristo aqui, Dani, Vitória, está falando que antes que o mundo existisse, ele já tinha uma glória junto com Deus. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia e já tinha um reino, uma glória, uma potentade, já tinha um poderio com o Pai dele antes que o mundo existisse. Então, pastor, por que isso é importante? O que tem a ver isso com o tema? Vamos aprender que Jesus Cristo é o nosso único Redentor. Por que ele é o nosso único Redentor? Porque Jesus Cristo, ele existe. E ele já tinha um reino, ele já tinha uma glória.
muito maior que a de Faraó, muito maior do que a de Biden, a de Donald Trump, do que a de Bolsonaro, do que a de Lula, do que a de César, do que a de Nabucodonosor. Ele já tinha uma glória antes que o mundo existisse. Então, o que é que você tem que entender aqui? Você tem que entender o seguinte: por que que Jesus Cristo é o nosso único Redentor? Jesus Cristo é o nosso único Redentor porque Ele é o único ser. Olha, Vivi. Ele é o único ser. Ele é o único ser que abriu mão de tudo que Ele tinha. Veio se tornar ser humano e veio morrer na cruz por nós. Mas antes de eu continuar isso aqui, eu quero que você gravou isso aí, eu quero que você agora volte comigo, João ainda. Agora capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo de número 1. Mesmo livro. Vai lá para João 1. Sofia também, Dani também. Se Dani puder, tá com o neném no colo ali, né? Tá meio complicado. João capítulo 1. Olha, Jesus Cristo. Olha para mim aqui todo mundo. Aliás, não, só me ouça. Tá abrindo a Bíblia. Desculpa. Ouçam-me. Jesus Cristo tinha uma glória com o Pai dele antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Letícia. E é por isso que eu cantei hoje com vocês aqui. Ó. O que é que eu cantei com vocês? O começo da música. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Então ele deixou o esplendor da glória dele. Ele não foi uma pessoa que nasceu aqui na terra, assim por acaso, igual eu e você, assim nascemos e tal, e morreu na cruz. Não. Ele já tinha uma glória antes que o mundo existisse. Ok? João capítulo 1, versículo 1 e 2. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Vou pedir para a Leda ler o versículo 1 e Lucidalva ler o versículo 2. João 1, verso 1 e 2. Vamos começar. Perfeito. Olha que maravilha. O verbo aí, Leda, é Jesus. Ok? Então, o que é que a Bíblia falou? Que no princípio de tudo, antes que o mundo existisse, Leda, antes que existisse estrela, sol, lua, Sandra, antes que existisse universo, no princípio era o verbo aí é Jesus. E o versículo fala mais. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo também era Deus. E o 2 diz, e ele, que é Jesus, que é o verbo, e estava no princípio com Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. E filho de peixe, peixinho é. Deus, o Pai é Deus, e ele também, Filho, também é Deus. Tem a mesma natureza, tem a mesma essência. E ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá no princípio com o Pai. Antes que existisse, Sofia, vou falar aqui agora a linguagem para criança. Antes que existisse a estrela, Sofia, antes que existisse a lua, antes que existisse a terra, antes que existissem os oceanos, Jesus já existia lá com o Pai dele. Certo? Já existia. Só que o que foi que aconteceu? Quando Deus, Sandra, junto com Jesus, criou o universo, criou a terra, quando ele criou todas as coisas, criou o ser humano e o ser humano pecou, o que foi que aconteceu? Jesus Cristo, aqui entra, por que Jesus Cristo é o nosso único Redentor? Quando Deus criou o ser humano junto com Jesus, e você já viu que Jesus Cristo existia no princípio antes de tudo, ok? E quando Deus criou o ser humano e o ser humano pecou, quando Deus criou o ser humano e o ser humano veio a pecar, para salvar o ser humano, para redimir o ser humano, para perdoar os pecados do ser humano, para libertar o ser humano, o que aconteceu? Jesus Cristo, ele abriu mão dessa glória que ele já tinha. Jesus, que já existia antes de o mundo existir, Jesus Cristo, ele abriu mão dessa glória que ele já tinha, ele abriu mão e veio se tornar um ser humano junto conosco. Você ainda não está me entendendo. Jesus não era um ser humano. Jesus era Deus também. Por isso que o versículo falou, no princípio era o... Quero que todo mundo agora me ajude aqui, todo mundo. Vamos lá. Aula bíblica hoje. No versículo 1 aí, João 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com
Deus. E o verbo era? Então Jesus Cristo também era Deus. Só que quando o ser humano pecou, Letícia, Jesus Cristo, ele abriu mão dessa divindade. Jesus Cristo, ele abriu mão, Lucidalva, da divindade dele. Você está me entendendo? Ele abriu mão da glória dele. Jesus não era ser humano, não. Ele era Deus. Eu estou dizendo que Jesus Cristo era Deus. E ele abriu mão da divindade dele. E se tornou ser humano para morar com a gente e morrer na cruz. É esse ponto que nós temos que entender. Ele era Deus. Ele abriu mão da divindade dele. Ninguém fez isso. Por isso, Dani, eu queria até aprofundar um assunto com você, com todos nós evangélicos, né? Nós dizemos assim, Jesus é o único homem que morreu na cruz por mim. Isso está certo em parte. Ok? Está certo em parte. E por que está certo em parte? Porque Jesus não foi o único homem que morreu na cruz, não. Jesus foi Deus que morreu na cruz por nós. Você está entendendo a profundidade do assunto? Jesus não foi apenas um homem que morreu na cruz, nasceu um ser humano bonzinho, nasceu um ser humano bonitinho que só fazia o bem, que era maravilhoso e morreu na cruz pela sociedade, não. Jesus era Deus. Antes que o mundo existisse, ele já tinha uma glória com o Pai dele. Ele abriu mão desta glória, ele abriu mão da divindade e veio ser humano com a gente. Agora eu vou apertar parafusos aqui. Maria, com todo respeito a Maria, a chamam de Virgem Maria, tá? Mas Maria não ficou virgem toda a vida. Ela teve Jesus virgem. Vou falar sobre esse assunto sim. Claro que vou. Fica aí, não sai do culto não. Fica aí. Maria teve Jesus virgem, mas depois ela teve outros filhos. Ok? Jesus teve irmãos. Ela não ficou virgem toda a vida. E Maria não morreu na cruz por nós. Maria não é divina. Por isso que Maria não pode nos salvar. Maria não pode ser nossa redentora. Nem Maria, nem Bispo Macedo, nem Apóstolo Pedro, nem eu, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Só Jesus é nosso redentor. Então, nesta manhã, eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte. Jesus não foi apenas um homem que morreu na cruz por nós. Jesus não foi apenas, Leda, um ser humano que morreu na cruz por nós. É muito mais profundo do que isso. Ele foi Deus que morreu na cruz por nós, porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era Deus. Por isso, Dani, que o inteligente é servir a Jesus. Eu vou dar minha vida, vou morrer por Lula, vou morrer por Bolsonaro, vou morrer por não sei quem. Não, o inteligente é servir Jesus. Foi ele que foi para a cruz por mim. Ele que era Deus e abriu mão de divindade por você. Você ainda não entendeu essa palavra não, mas eu vou bater na mesma tecla antes de mudar o assunto, até Deus me dizer aqui no culto. Ele entendeu, ela entendeu. Eu vou repetir o mesmo assunto. Jesus Cristo, ele abriu mão, Lucidalva, da divindade dele, da glória que ele já tinha antes que o mundo existisse. Ele abriu mão disso e veio ser humano para morrer na cruz por você. Agora me diga você aí, no seu coração aí, me diga você, Sandra, me diga. É burrice servir Jesus? Quem já fez isso por você? A pessoa não quer abrir mão de 10 reais por você. Eu vou falar. A pessoa não quer abrir mão de 100 reais por você. Viu? A pessoa não quer abrir mão de um imóvel por você. Tá bom? A pessoa não quer te dar 1 hora do tempo dela por você. Você liga assim, ó. Ô fulano, estou precisando da sua ajuda. Ah, eu estou ocupado por você. Aí vai Jesus, que era Deus, já tinha uma glória antes que o mundo existisse. Ele abre mão disso por quem?
Eu vou citar nomes por Dani, por Sofia, Vitória, Letícia, Leda, Lucidalva, Sandra, Lucas, abrir mão por você. Agora me responda aí, é burrice servir Jesus ou é inteligência? Inteligência. Quem já fez isso por você? Agora, vamos ver outro texto da Bíblia. Estou te contando uma história que nunca ninguém te contou. Nunca ninguém te explicou sobre isso. Jesus, ele existe antes de Maria, irmão. Antes que o mundo existisse, ele já existia. Viu? A religião do século XXI, a religião da Idade Média, as religiões querem colocar várias coisas no lugar de Jesus. Jesus é o único Redentor. Único. Ninguém fez isso. Ele é o único. Único. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses. E vai anotando os versículos. Filipenses. Filipenses. Lucas, tá aí, Lucas? Não precisa aparecer, não. Só dá um legal que eu te vejo a sua mão. Só para me saber que eu vou falar com você agora. Beleza, Lucas está deitado, gente. Vou orar para ele daqui a pouco, tá? Meus irmãos, olha Lucas. Eu estava até conversando com Jesus aqui essa semana, Lucas. E eu falando para Jesus, bem assim, Lucas. Olha, Dani, minha conversa com Jesus essa semana. Jesus, me dá uma palavra sobre vitória financeira, Jesus. Para me pregar para os irmãos, uma palavra sobre bênção financeira, sobre bênção material. Por que o Senhor só me dá a palavra assim, desta forma? Me dá uma palavra mais interessante, entre aspas, que possa chamar a atenção das pessoas. E Jesus me dizendo, não, só pregue o que eu te mandar pregar. E sempre que Jesus vai me dar uma palavra, Ele me dá palavras assim. Porque eu não sei. Porque a mensagem é bíblica assim, e esses temas assim, eu não sei. Eu só tenho que pregar e trazer para o culto os assuntos que Jesus manda eu falar. E o assunto é esse hoje. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tá bom? Esse agora quem vai ler é quem? Eu. Eu vou ler sozinho agora e você vai acompanhar. Sofia, presta atenção no culto. Ó, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Eu vou ler e você vai acompanhar comigo, porque é um texto maior. É o capítulo 2, versículo 5 até o 11. Então você vai ter que acompanhar aí, tá bom? Porque eu vou explicar. Presta atenção. Eu vou ler explicando. Olha para mim todo mundo. Ó, com atenção, porque eu vou ler explicando agora. Viu? Agora, olho na Bíblia. Quem achou dá legal me saber. Quem achou? Só para mim ficar interagindo com vocês. Espera a Sandra. É Filipenses 2. Eu espero, Sandra, você? Problema não. Filipenses 2, versículo 5. Então, anote no seu caderninho, no seu coraçãozinho, anote isso. Jesus Cristo não foi apenas um homem que morreu por mim, ele foi Deus que morreu por mim. Pronto. Vamos lá. Pessoal, eu leio, vocês acompanham que eu vou ler explicando agora, tá bom? Olha só. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo disse, pessoal, tenham o mesmo sentimento que tinha quem? Cristo Jesus. Ele vai explicar agora o assunto. Olha o 6. Olha o 6. Que Jesus, sendo em forma de Deus, olha, começou a aula aqui. Olha, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus Cristo, ele era em forma de Deus. Como eu expliquei, Jesus Cristo, ele era Deus também, o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora o versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ó. Fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus Cristo era em forma de Deus, mas ele não teve por usurpação, orgulho, vaidade, ser igual a Deus. Antes, ele abriu mão disso, abriu mão dessa reputação, ó, ele abriu mão da reputação dele, de ser em forma de Deus, e ele tomou a forma de servo, e ele se fez semelhante aos homens. Agora, ao versículo 8. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz.
9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que, ao nome de Jesus, não é o nome de Elvis, não é o nome de Maria, não é o nome de Pedro, não é o nome de ninguém, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora, olha o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E mais ninguém. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o 12. De sorte que, meus amados... Não, só até o 11 mesmo. Diz 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha o que diz o versículo. Olha o que diz o versículo 6. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ao versículo 7 falou, mas ele abriu mão dessa reputação e tornou-se semelhante aos homens. Então, entenda uma coisa nessa manhã. Jesus Cristo, ele é o nosso único Redentor. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o nosso único Libertador. Por quê? Porque ele é o único, querido, que morreu na cruz por nós. Que foi na cruz sabendo que ia para lá. Que morreu sabendo que iria morrer. E o interessante de tudo isso, já vou para a reta final aqui, é que Jesus Cristo, eu vou repetir a mesma explicação, só para frisar no seu coração, Jesus Cristo não foi um homem apenas que morreu por você. Esse é o ponto que você tem que entender. Jesus não foi apenas um homem que morreu por você. Ele foi Deus que abriu mão da própria divindade, que tinha uma glória antes que o mundo existisse, e abriu mão desta glória, se transformou em ser humano e morreu na cruz por você. É por isso que nós temos que servi-lo. É por isso que nós temos que adorá-lo. É por isso, Letícia, que o inteligente é servir a ele. É servir um ser que tinha toda a glória, que era Deus e abriu mão dessa reputação por você. Isso é o inteligente. Isso é a sabedoria. E é por isso que Jesus Cristo é o nosso único Redentor. Porque foi Ele quem fez isso por você. Foi Ele quem fez isso por mim. E vamos agora para a reta final, porque eu vou querer orar por vocês hoje, orar por quem está enfermo. Vamos para a reta final, vendo só mais alguns textos bíblicos e encerraremos, tá bom? Vamos para Atos. Agora eu vou querer que todo mundo leia para ninguém dormir. Atos capítulo 4. Atos, você está em Filipenses, volta pouquinho. Viu? Volta pouquinho. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo, eu falo daqui a pouco. Amém? Atos 4, e no verso eu falo daqui a pouco. E que Deus continue me usando nessa reta final da mensagem, nesse culto, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus ministre ao seu coração, para que Deus te alcance com a salvação dele, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 4, olha, versículo 10 a seguir. Vamos agora, quem não leu, quem vai ler, tá? Então, Letícia, que acho que não leu ainda. Lucas, não sei se Lucas pode ler. Pode, Lucas. Se não tiver em condição, não tem problema não. Atos capítulo 4. Tá ruim? Tá ruim meu áudio, pessoal? Eita, meu Deus, entendi. Atos capítulo 4, versículo 10. Sandra vai ler o 10, Letícia leu 11 e Lucas leu 12, se Lucas puder. Tá? Aí depois falta só a Dani, que vai ser outro versículo. Tá bom? Atos capítulo 4, versículo 10 com Sandra. Vamos lá, Sandra. Vamos ouvir a cor da sua voz. Antes de continuar, viu que o versículo estava falando de Jesus? Viu? O versículo aí estava falando de Jesus, tá? Que morreu, que foi ressuscitado. Agora, olha o versículo 11 com Letícia. Pronto. Porque Jesus Cristo é nosso único Redentor. Olha o que falou o versículo que Lucas leu. Olha o que falou o versículo que Lucas leu. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Pastor, quem me salva é Lula, engano teu. Não, pastor, quem me salva é Bolsonaro, engano teu.
Não, pastor, quem me salva é Ave Maria cheia de graça. Engano teu. Ah, pastor, mas eu tenho uma imagem dela na minha casa. Tira a imagem. Tira a imagem. Eita, pastor, o senhor falou desse assunto? Falei. Entrei nesse assunto. Pastor, vou ficar chateado com o senhor. Pode ficar, irmão. Sinto muito. Tira a imagem. Tira a imagem. Mas, pastor, eu acendo a vela para essa imagem. Para. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Olha o que disse mais no versículo 12 que Lucas leu. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Não, pastor, quem me salva é Buda. Para. Não, pastor, quem me salva é Allan Kardec do Espiritismo. Para. Não, pastor, quem me salva é Chico Xavier. Para. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. É inteligente ou não servir a Jesus? É sim. O caminho é Ele. Só Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso único Redentor. E é por isso que a Bíblia diz que o próprio Jesus falou. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em nenhum outro, querido. Esse é o verso que Lucas deu aí. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. O certo é por Jesus. O certo é o ensinamento bíblico. Agora você vai, nesse momento, fechar a sua Bíblia. Fechar a sua Bíblia. Para a gente fazer oração. Tá bom? Me lembrei aqui, vamos orar também por quem está enfermo. Vamos agora fechar as Bíblias. Vamos fazer a oração neste momento. Sofia também, aproveita para orar, Sofia, para desenvolver a prática da oração. Ora por sua família, por seus avós, primos, primas. Feche os olhos também, em nome de Jesus. Agora todo mundo, por gentileza, quem puder, não tiver com criança pequena aí, feche os olhos. Vamos orar. Só em Jesus há salvação. Ele é o nosso único Redentor, único. Por quê? Porque Ele era Deus, abriu mão da divindade, se tornou ser humano, morreu na cruz por nós, ressuscitou e voltou para o Pai. Só Ele fez isso, ninguém fez isso. Ninguém. Jesus não é apenas o homem que morreu na cruz por vocês, por mim, não. Ele é Deus que morreu na cruz. Ele é Deus que morreu na cruz. Eu disse que Jesus Cristo é Deus que morreu na cruz. Você está entendendo essa palavra hoje? Deus que morreu na cruz. Agora, nesse momento, vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos nos encher da graça. Vamos nos encher da presença desse Cristo ressurreto. Vamos nos encher da glória desse Jesus que foi para a cruz por nós, desse Deus que se tornou ser humano e aceitou morrer na cruz por nós, em nome de Jesus, que abriu mão da reputação divina. Oh, aleluias, aleluias. Feche os olhos agora e vamos começar esta oração falando com Jesus, muito obrigado. Falando com Ele, obrigado, Pai, por morrer na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por entregar sua vida por nós. Obrigado, Deus, por abrir mão da divindade por mim. E vamos fazer essa oração com Lucas Freitas, em nome de Jesus.